Origin Yujin Jansen Pemage Sadum Pola Yatsen Shogi Nudrumye Pemajun Eje Sodra Kordo Kadro Mumpekor Che Che Je Sodadra Jinji Lapchi Jesu So Guru Pema Si Hum Om Jinji Jansan Pema Gesadum Pola Yatsen Chogi Nudrumye Pema June Jesodra Kordo kadro mampekor che che je sodadram che jinje lapche je so guru pe masi je hum Om Warden Yu Dinung Jansan Pemangir Sadong Pola Yatsen Chungi Nyudrumye Pemajun Neje Sudran Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sudan Che Jinji Lam Che Su So Guru Pema Si Je Hum Je Chodan Sochi Chodan Ma Janchu Bardo Dangi Chapso Che Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dangi Chapso Che Dangi Jinso Jipe Sonanchi Droma Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dani Chaso Che Dagi Jinso Jipe Sonanche Roma Pinche Sanje Drupasho. Então faz um tempinho que a gente não se vê aqui para olhar esse texto, né? E para a gente recapitular um pouco o que a gente está fazendo, todos os encontros que a gente fez até agora, tudo que a gente leu e contemplou desse texto, ele parte sempre de de questões bastante terra, bastante práticas, em que de alguma forma se tenta conciliar ou pelo menos consultar como que então o budismo vai lidar com essas questões, né? E a questão central até agora para a pessoa que coloca a pergunta, que é o chamado Tadayoshi, que na época ele era o imperador do Japão, elas são questões que elas nos representam, né? Um pouco é uma coisa interessante do budismo, por ser uma tradição oral, ele sempre tem por base a necessidade de alguém fazer perguntas, né? Então, o Ananda fez esse trabalho por nós, depois Yeshe Tsogyal no Tibete vai fazer também, e aqui a gente tem então esse imperador do Japão assumindo esse lugar de provocar, de perguntar, de contestar também. E as perguntas, elas são muito terra, porque uma das grandes questões para ele até agora, que faz muito sentido para nós, é como que a gente vai acomodar as nossas vontades, desejos e as nossas sensações assim de necessidades bastante práticas da vida com o caminho, como se fossem sempre coisas contraditórias. Então, os primeiros capítulos sempre surgia essa questão: como que a gente pode conciliar a prosperidade, dar certo na vida, pagar as contas e ainda assim atingir a iluminação? Então, ele vai se debruçar muito sobre isso.
mas as questões começam a ficar um pouco mais sutis. Então, no último encontro que a gente fez, ainda no finalzinho de março, se eu não me engano, ou iniciozinho de abril, a questão já tinha se tornado, ela começou então a escorregar para o tema do karma, que é um tema que vai nos acompanhar bastante daqui para frente, que é um tema que nos interessa, né? Todo mundo que se aproxima do budismo, de alguma forma, se depara com esse tema do karma. E, por vezes, essa pode se tornar a nossa principal preocupação. Digo, olha, eu não quero causar mais confusão, eu não quero mais karma. Então, cada um tem um pouco essa sensação, né? Eu não quero mais gerar karma. E a gente também começa a se perguntar, da onde que veio esses karmas, da onde vieram esses karmas que eu me deparo hoje? E como que eu faço para ter karmas melhores? Né? Então, a questão aqui, ela já sai de uma questão que era aparentemente externa e grosseira, já começa a gerar uma questão kármica. O que não necessariamente facilita muito, porque se tem um consenso dentro do budismo é que o karma é o assunto mais complicado de todos, porque ele tem muitas faces. É muito difícil a gente afirmar alguma coisa de maneira categórica com relação ao karma, porque é muito comum que os karmas que a gente considera como negativos, eles, ao mesmo tempo que nos produzem aflições, eles um pouco nos chacoalham também para dimensões da vida que, se não fossem eles, a gente talvez não seria chacoalhado. E eles também revelam dimensões nossas que a gente negligencia, que a gente não olha, ou que a gente não parou para olhar porque não teve tempo, porque focou em outras coisas durante a vida e assim por diante. Revela também o limite da nossa compreensão teórica das coisas, né? O limite da nossa compreensão intelectual, das nossas leituras e das nossas conversas. Porque quando o karma aflora, nada disso tem força, né? Então a conversa agora ela começa a migrar para esse tema do karma. Então no encontro passado, a pergunta principal que motivava, vamos dizer, o imperador do Japão a fazer as questões era tipo assim, bom, como que é? A gente reza para os Budas e para os Bodhisattvas nos ajudarem, mas não parece que eles atendem os nossos pedidos. E aí, para que a gente vai então rezar e a gente vai fazer prática se aparentemente aquilo que eu gostaria que eles me concedessem, eles não me concedem? Eles vão me conceder uma coisa que eu talvez nem tinha pensado que eu quisesse. Como é? Como é que faz? Então a questão ela girava muito ao redor disso, né? Porque ele vai começar a trazer exemplos, né, de situações em que as preces não são atendidas. Parece que é por gosto, né? Os Budas e Bodhisattvas dão uma olhada e digam, não, isso aqui não. Aí começa a ficar com uma sensação que tem preces que eles atendem, pedidos que eles atendem, pedidos que eles não atendem. Quase Papai Noel, né? E... Mas basicamente ele vai começar a trazer também o fato de que lugar é esse onde a gente aspira a fazer a prática e aprofundar. Então, muitas vezes a gente a gente se dá conta que a prática ela facilmente se torna uma forma da gente melhorar o nosso samsara, mas não necessariamente atravessar ele. E cada um de nós tem essa fragilidade, porque mesmo que a gente ouça sobre liberação, aquilo parece muito enigmático, né? A gente nem imagina direito o que vem a ser esse negócio, né? A gente é mais humilde, né? A gente já pensa, bom, se eu tiver um pouco menos de raiva, um pouco menos de rancor, preguiça e ansiedade, já valeu. Valeu. Se a gente liberar uns karminhas aqui e ali, já me dou por satisfeito. Então a gente vai ser chacoalhado também da gente quase que pedir pouco, né? Quase que a gente trabalhar sempre, assim, pouco mais que a miséria, né? Então, o Muso Soseki, ele nos provoca nesse sentido, né? Mas aí a conversa agora começa a orbitar ao redor do que então vai surgir essa expressão do karma, dos karmas, né?
Essa questão vai voltar muitas vezes, né, ao longo do texto. A gente aqui está dando uma passeada nela, mas ela vai voltar muitas vezes. Então, eu coloquei aqui no chat, também está no Drive, o PDF, né, o trechinho que a gente vai olhar hoje. Porque a gente está nesse ambiente que ele chama proteção divina, que é assim, vamos rezar para que os karmas desapareçam, né? Que a gente se livre dos karmas. Ao mesmo tempo, fica aquela pergunta, bom, mas e aí? Quem é que vai responder? E vai responder como eu quero ou como eu não quero? Então ele vai se deparar com essa questão que ele vai colocar dessa forma, né? Então o imperador do Japão da época, ele vai se posicionar da seguinte maneira, ele vai dizer, bom, se o poder de um Buda e o poder do Dharma, vamos dizer assim, do budismo, ele não podem facilmente modificar o karma fixo, então qual é o benefício do Buda Dharma? Ou seja, karma fixo são aquelas estruturas kármicas que a gente vai ter a sensação que a gente diz, bom, isso aqui eu vou morrer, eu vou levar junto. Não que eu queira, mas eu não consigo, parece que é mais forte do que eu. Aí é como se aquelas estruturas kármicas que a gente olha e diz, olha, enquanto eu tiver isso aqui, a liberação não vai acontecer. Então, ele nos coloca, pode parecer que ele nos coloca numa posição quase maniqueísta, assim, de jogo, do tipo, bom, se eu me livrar disso, então a liberação acontece. Mas se eu tiver aquilo, a liberação não acontece. Como se a gente não tivesse vendo o próprio karma como uma manifestação da própria mente, como se o karma ele mesmo fosse algo externo que a gente está condenado. Então, o teor da conversa é isso, a gente está condenado ao karma ou não está? Então, agora o Muso Soseki, né, que é o mestre que vai responder, ele vai dizer assim, bom, tem diversos níveis de karma fixo, de estruturas kármicas que a gente considera intransponíveis. O nível mais superficial é o karma cujos efeitos eles aparecem na vida atual, os que a gente experimenta agora, né? Em seguida, menos superficial, vem o karma fixo cujos efeitos aparecem na próxima vida. E o nível mais profundo é o karma fixo cujos efeitos aparecem em vidas subsequentes à próxima. Ou seja, tipo um karma que a pessoa está condenada a pagar prestações, não é 120 meses, né? Aquilo são prestações literalmente a perder de vista, né? Porque a pessoa morre, renasce, e aquele encosto vai junto, né? Como fazer, né? Como fazer com isso? Vidas subsequentes. Imagina um karma desses, né? O karma que é mais superficial do que o karma fixo pode manifestar-se a qualquer momento. Portanto, é conhecido como um karma não fixo. Aí ele começa a discorrer um pouco sobre esse assunto, né? Então ele diz assim, dependendo da gravidade do karma, é de sentar e chorar, né? Seus efeitos surgem mais cedo ou mais tarde. Mas o karma, uma vez produzido, ele não desaparece sem dar origem a algum tipo de efeito. Ele não pode ser apagado, a não ser pelo poder de um Buda ou pelo poder do Dharma. E mesmo tais poderes não são muito eficientes. A não ser que nós nos arrependamos com sinceridade e busquemos misericórdia. Nem mesmo o grande médico Kippo Bianchi era como se fosse um médico, assim, quase mitológico da China antiga. Nem mesmo ele era capaz de curar seus pacientes à força. Mas, se os pacientes seguissem suas instruções, as enfermidades logo desapareceriam. O mesmo vale para os Budas. Eles não podem alterar as circunstâncias kármicas dos seres sencientes à força.
mas utilizando o seu conhecimento perfeito do passado, presente e do futuro, eles são capazes de ver por dentro das causas dessas circunstâncias. Então, eles ensinam que a pobreza é o resultado da avareza e da ganância, que uma vida curta é o resultado de matar, que a feiura é resultado da impaciência. Tem uma motivação a mais aqui para praticar a paciência agora. E que um nascimento humilde é o resultado de matar. Desculpa, o resultado do desprezo por outras pessoas. Se, seguindo os ensinamentos dos Budas, nos arrependermos dos nossos erros passados, e daí em diante, contivermos a criação de novas causas kármicas, não há nenhum motivo pelo qual os Budas não seriam capazes de alterar até mesmo o karma fixo. Mas ao longo de todo o dia, as pessoas alimentam pensamentos negativos no seu interior, realizam más ações no exterior, até mesmo enquanto fazem preces aos deuses e Budas por felicidade e longa vida. Sendo esse o caso, como seria possível que os deuses e os Budas causassem alguma mudança? A linguagem toda é muito densa, né? Porque a primeira parte do texto, ele não introduziu, por exemplo, a possibilidade da gente contemplar essas questões a partir da luminosidade da mente, a partir da coemergência, a partir de Prajnaparamita. Ele não chegou lá ainda, ele está indo muito devagar, passo a passo. Mais adiante, ele vai revisitar esses temas já numa perspectiva mais leve, numa perspectiva em que a gente reconhece a gravidade da situação, mas ao mesmo tempo a gente é convidado a ver a coemergência daquilo, a gente vai ser convidado a ver que aquilo surge e se desfaz, e ressurge e se desfaz. Aquilo não tem uma base fixa, né? Então ele vai convidar a gente a olhar desse lugar mais amplo para essas questões. Mas quando a gente olha de baixo para cima, é como se esse tema do karma é como se a gente estivesse entrando dentro de um deserto que a gente não tem muito como sair vivo do outro lado. Porque dentro da nossa mochilinha, o tanto de água, o tanto de comida que a gente tem não vai ser o suficiente para atravessar aquilo. Então, nessa perspectiva, vamos dizer assim, mais grosseira, é difícil lidar com esse tema, né? Então, é como se a gente precisasse também ampliar o jeito que a gente olha para esse tema, que seria assim, né? Como que a gente pode olhar para o tema do karma, ainda que a gente vá procurar diminuir karmas que trazem sofrimento e ampliar méritos, né, condições favoráveis que melhorem a nossa situação, como que isso a gente consegue fazer convergir para uma paisagem, para uma visão da vida e da própria prática em que, na verdade, a nossa preocupação central é posicionar a nossa mente para a liberação, para um insight mais profundo das coisas. É como se o estudo do karma, se a contemplação do tema do karma não nos posicionar, não nos ajudar a nos posicionar para fazer uma outra coisa, que não é o próprio karma, mas é a liberação, a iluminação, o aprofundamento da visão, é como se no máximo a gente fosse sempre se aprofundar nessa questão como alguém que fica sempre procurando uma condição um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E que, ainda que isso pareça favorável, aquilo vai se mostrar insuficiente com o tempo. Porque uma vez que a gente chegou nessa condição um pouquinho mais favorável, tem um samsara nos esperando lá dentro dessa condição que parecia favorável. Aí a gente chegou nessa condição um pouquinho mais favorável, que tem um samsara específico, que às vezes a gente não consegue adivinhar, antecipar, mas tão pronto a gente chega lá, ele começa então a aparecer, quase como um mofo, que vai vindo assim, um bolor que vai aparecendo nos cantinhos, vai ficando tudo meio com uma cara de limo assim, meio esverdeado, e aquilo vai então surgindo. Então, é como se ao mesmo tempo que ele traz essa gravidade,
ele na verdade está nos fazendo cansar um pouco também da questão do karma, de imaginar que a gente resolvendo a questão dos karmas, a gente resolve a questão da liberação. Os karmas, eles não são muito resolvíveis, porque o estudo, a compreensão, a prática, né, da consciência dos karmas, na verdade, deveria nos levar para uma condição que a gente consiga olhar para a natureza da mente, para a natureza do karma, para a natureza de vida e morte. Isso que a gente deveria estar preocupado, né? Então, ainda que a gente vai estudar os karmas, a gente vai se preocupar com eles, a questão principal é como que aquilo nos posiciona para a gente poder fazer isso, né? Que é como se esse tema é o tema que fosse atravessar os karmas. Do contrário, a gente sempre vai estar olhando para esse tema dos karmas autocentrado, de uma forma autocentrada, porque é o jeito que ela é apresentada, né? Então a gente começa a pensar nos karmas, é como se a gente ligasse assim uma janela, né? Tipo uma janela do Windows, assim. A gente abre uma janelinha e aí a gente começa a pensar, pô, eu tenho esse karma, eu tenho aquele karma, eu tenho aquele outro karma. E eu não quero mais. E a gente fica cada um pensando nos seus próprios karmas. A gente fica olhando de um jeito muito pessoalizado, individualizado. Então, é um pouco sem solução essa questão abordada dessa forma, né? Então, aqui ele também traz outras questões, né? Que é assim, é muito impactante a gente se dar conta que as estruturas kármicas que a gente considera a nossa prisão, ao mesmo tempo elas são a nossa região de conforto muitas vezes, né? Porque são aquelas regiões que a gente conhece. Por mais escuras, úmidas e cavernosas que elas possam ser, às vezes elas são justamente as únicas regiões que a gente conhece. A gente viveu tanto tempo ali dentro, que se nos pedirem para sair, a gente diz, não, mas aqui pode não ser bom, mas eu sei como é que funciona. Mas se eu saio daqui, eu vou para onde? Aqui eu sei como é. Então é um pouco o que ele está dizendo, os Budas não nos tiram a força, a gente também vai se dar conta o quanto que a gente quer sair, né? Porque às vezes aquilo é o terreno, o território que a gente a duras penas conquistou, marchou, construiu, e agora a gente tem que abandonar a princípio esse lugar, né? Eu não sei se eu quero. Então, ele aqui já coloca um pouco de luz no próprio tema da motivação, da nossa motivação, né? E do fato de que a gente vai sempre fazer também transições graduais. Ele vai terminar o texto por aí, tanto esse capítulo quanto o próximo, ele vai dizer, a gente não sai de uma vez só, a gente sai por etapas. Então, o capítulo seguinte, que a gente também vai olhar daqui a pouco, ele vai falar sobre isso. Mas agora, ele vai então contar umas histórias. Ele vai contar umas histórias desse grande santuário de Ise. Depois vocês botem no Google, tem umas imagens lindas, né? Porque isso aqui no ano de 1300 já era antigo e sagrado no Japão. E vocês imaginem, existe ainda esses lugares, eles existem, uma coisa muito impressionante. Então ele vai falar um pouco sobre a forma como a gente, por exemplo, pode se enganar de fazer cerimônias, rituais elaborados, né? Até mesmo práticas e oferendas, tudo de maneira autocentrada. Então ele vai usar o exemplo desse grande santuário que ele mesmo visitou e vai falar um pouco da cultura japonesa daquela época, né? Como que eles lidavam com a questão do materialismo espiritual. No fundo, a conversa que ele está trazendo aqui é sobre isso, né? A gente fazer preces, a gente fazer práticas e rituais, mas de um jeito em que a nossa configuração assim do reinozinho que a gente tiver sirva ali para dentro. Então ele vai trazer alguns exemplos aqui. Então tem coisas que são aspectos culturais que podem parecer um pouco estranhas para nós, mas é muito bonito imaginar como que uma cultura toda estabelecida, né, com o fundo do Dharma acontecia e ao mesmo tempo que tinha toda a maravilha e o mérito disso, tinha os seus problemas também, né?
Então ele vai trazer essas imagens para nós que são muito legais assim da gente olhar, né? Então ele vai dizer assim, no grande santuário de Ise, que fica no Japão, né? As oferendas de Heihaku, elas são proibidas. Aí vocês vão ver ali que Heihaku são oferendas de fitas de papel ou de seda amarradas a um bastão. Então era um costume das pessoas fazerem oferendas a nesse santuário dessa forma. E lá eles proibiram. E eles proibiram a leitura dos sutras e dos dharanis. Imaginem, pessoal radical lá. Aí o próprio Muso Soseki foi lá e perguntou, né? Gostei disso, ele foi lá para tirar satisfação, né? Por que eu perguntei para um sacerdote de Ise qual que era a razão disso, muitos anos atrás, quando eu estava hospedado próximo ao santuário exterior. Ele mesmo foi lá, durante uma visita a Ise. Aí esse sacerdote respondeu que quando uma pessoa pratica lá no santuário, é necessário que ela passe por purificações externas e internas. As purificações externas envolvem comer comidas vegetarianas, manter-se fisicamente limpo e evitar contato com fontes de corrupção. Então isso aqui a pessoa ela já tinha um roteiro de prática para fazer antes de chegar lá. E as purificações internas, elas envolvem livrar os corações de qualquer desejo por fama e riqueza, as outras preocupações mundanas. Uma vez que o desejo por fama e riqueza é precisamente aquilo que motiva quase todas as oferendas de Heihaku, isso anula a purificação interna. Por isso, os sacerdotes proíbem as oferendas de Heihaku, da mesma forma que um assistente de juiz recusaria propinas dos queixosos que entram com processo na corte. Então, eles já proibiam, porque eles sabiam que todo mundo ia lá com segundas intenções. Ninguém ia lá aspirando a liberação, bodhicitta. Todo mundo ia lá com algum interessezinho ali escamoteado, escondido. Então eles já nem deixavam. Então ele vai trazer uma questão interessante para pensar isso. Então ele diz assim, quando faltam status e riqueza a uma pessoa, nessa interpretação que ele traz aqui, é porque o status e a riqueza levaram essa pessoa a produzir karma negativo numa existência anterior. Se as pessoas simplesmente renunciassem ao desejo por essas coisas e permanecessem com o coração puro, então a parcela que lhes cabe de status e riqueza seria naturalmente suficiente. Do contrário, elas podem venerar altares dia e noite, fazer oferendas de Heihaku, o cavalo sagrado, o que seja, recitar sutras e dharanis, bajulando as deidades com música e dança, e ainda assim nunca terão seus desejos atendidos. É dito que esse é o desejo dos deuses, expresso, se diz, em revelações divinas. Então, os próprios deuses recomendaram que o pessoal não fizesse coisas muito elaboradas, porque aquilo tinha motivações que não iam necessariamente trazer benefícios à pessoa. Talvez fossem deixar a pessoa ainda mais amarrada ali dentro. Aí ele seguiu conversando com esse sacerdote. Aí ele perguntou: enquanto eu conversava com esse sacerdote de Ise, eu também perguntei para ele por que não era permitido que os monges budistas circulassem nas vizinhanças dos prédios principais do santuário. O sacerdote respondeu: ouvimos falar muito sobre isso, mas é tudo apenas uma suposição. Esse templo não era um templo budista do Japão, era um templo shintoísta. Mas os budistas se aproximaram, né? O budismo não havia chegado no continente até o reinado do 13º imperador, o imperador Kinmei. Então, nos tempos antigos, quando a divindade de Ise foi santificada na sua localização atual, nem o budismo nem os budistas estavam presentes no Japão. Dessa forma, é claro, não tinha nenhuma proibição de que os clérigos budistas praticassem no santuário. Em tempos ancestrais, as visitas ao Palácio Imperial elas nunca eram feitas com vestes de sacerdotes. Porém,
com a difusão do budismo e com a aceitação dessa religião pelo imperador, sacerdotes de grande sabedoria e virtude foram convidados a entrar. E desde esse tempo, eles receberam permissão para acessar o palácio. No santuário de Ise, nós nunca alteramos os nossos costumes e tradições ancestrais. Ademais, uma vez que nós exigimos a purificação interna dos praticantes, que é a motivação, né? Como se fosse checar de maneira muito honesta e profunda o próprio lugar de onde cada um está se movimentando. Nos foi dito por um oráculo divino que não deveríamos permitir a realização de cerimônias. Como resultado, os sacerdotes budistas simplesmente pararam de vir. A despeito disso, os deuses do Shintoísmo são manifestações dos Budas e dos Bodhisattvas. Como então seria possível que eles desprezassem o verdadeiro mestre do Dharma? No passado, os sacerdotes eminentes vieram aqui. É interessante, porque é como se ele tivesse dito que o próprio budismo começa a se tornar complexo, com muitas cerimônias e rituais e roupas e práticas e uma estrutura, às vezes, demasiado complexa e um trambolho, talvez, que aquilo vai, talvez, complexificando tanto que distancia de uma coisa mais direta, mais pura, talvez. E aí começa a surgir um samsara espiritual. Então é interessante, ele está contando que é como se fosse um local que eles não deixaram aquilo se criar. Paradoxalmente, os budistas pararam de ir, porque os budistas da época estavam interessados justamente numa coisa complexa, dos rituais, e quase que de uma parafernália da tradição. Aí, como o Muso Soseki, ele era um grande mestre, ele tinha permissão. Aí ele diz assim: como me foi dito que eu tinha permissão para visitar, eu fui na manhã seguinte para o santuário interno. É muito bonito o que ele descreve aqui. Ele diz assim: olhando ao meu redor, eu fui profundamente tocado pelas rochas antigas, espessamente incrustadas de musgo, e pelas árvores gigantescas, com seus galhos entrelaçados. Eu me perguntava quantas primaveras e outonos elas haviam visto. Mas imagine naquela época eles faziam essa pergunta, né? Porque hoje a gente olha e já não tem muita coisa assim, né? Bonito ele fazer essa pergunta. Foi como se eu estivesse olhando para um passado distante. O cenário ao redor era de uma escala vasta, com rios claros, cheios de água, e cadeias de altas montanhas ao longe. A vista parecia estender-se até terras distantes que são partes mais do Japão. E o próprio santuário se situava em meio a tudo isso. O solo sobre o qual ele foi construído não havia sido nivelado, e ele manteve a inclinação natural da montanha. Então teve uma harmonia. Eles não alteraram a montanha nem o terreno para então ter a coisa mais importante, que é o templo. Eles simplesmente encontraram uma forma de se harmonizar ao que tinha ali. Isso no budismo é muito forte, né? Quando a gente vai ver manuais para a construção de templos, eles dizem, né? Não corte uma árvore, não mexa no terreno, não, mais ou menos assim, não chegue com uma posição colonialista, que agora você está trazendo a verdade do Dharma, do budismo, sobre os seres coitados que estão ali ignorantes. Então, eles que se virem agora para virarem praticantes. Não é assim, né? Então, aqui o próprio santuário tinha sido construído dessa forma. O telhado do santuário, ele era de palha de junco. As vigas eram retas. As vigas do tori, não sei o que é, não tinham curvas. As oferendas de arroz haviam sido marteladas apenas 3 vezes. Opa, desculpa, deixa eu tirar esse casaco aqui.
Obrigado, Elise. E os sacerdotes, as sacerdotisas do santuário e os praticantes ordinários de nascimento, tanto elevado quanto baixo, todos mantinham o silêncio, enquanto caminhavam de uma maneira respeitosa. Isso foi o resultado das deidades manifestando sua presença divina, simples e sem adornos, para todas as pessoas, e dedicando o mérito de sua pureza interna e externa a cada uma das eras. Quão tolo é perder as bênçãos dessa preciosa graça divina por perseguir a fama e orgulhar-se da própria prosperidade, voltando as costas, portanto, para a presença divina e abrindo mão de tudo o que a sua pureza pode oferecer. É como se ele estivesse simplesmente falando da forma natural desse movimento acontecer. E que se a gente começa, então, a criar um samsara espiritual das tradições, com os rituais, a gente pode se distanciar disso. Então, aqui ele estava falando dessa simplicidade, né? Dessa simplicidade que fluía de maneira natural nesse lugar. Então, ele está fazendo esse contraste com o fato da gente ficar fazendo preces e práticas e cerimônias e oferendas para obter coisas dentro do samsara. E como que isso está, num certo sentido, fora de uma maneira natural das coisas irem se harmonizando. E de alguma forma ele tinha essa conexão, né, o Musa Suzuki. Ele vai falar então desse Bodhisattva Hakiman. Ele é um Bodhisattva mais importante do Japão, talvez, né? Um dos. Muito tempo atrás, o grande Bodhisattva Hakiman manifestou-se na forma de um deus shintoísta, Shinto, em Usa, na província de Buzen. Quando a deidade estava sendo transportada para Otokoyama, na província de Yamashiro, 110 anos depois, apareceu na manga do manto do sacerdote superior Gyokyo uma imagem do Buda Amitabha e de seus 2 bodhisattvas assistentes. Esse manto é atualmente mantido na chamada caixa de imagens no santuário de Otokoyama. É dito que esse bodhisattva, Hakiman, ele apareceu diante de Kobo Daishi, que era um mestre budista, né, trajando mantos budistas. Naquela ocasião, Kobo Daishi desenhou um retrato do Bodhisattva, e o Bodhisattva desenhou um retrato de Kobo Daishi. As 2 imagens estão preservadas no templo Jingoji, em Takao, próximo a Kyoto. Todos esses são sinais auspiciosos do desejo do Bodhisattva Hakiman de conduzir os seres sencientes a tomar refúgio no Buda Dharma e a renunciar ao mundo do samsara. Como se fosse uma conspiração. Todos os anos, do 1º até o 15º dia do 8º mês, o santuário de Otokoyama celebra essa cerimônia chamada Hojo-e, na qual as pessoas vão para lá para comprar 1 milhão de peixes que serão soltos no riacho, ao pé da montanha sobre a qual o santuário se localiza. Isso no budismo tibetano é muito forte, essa prática, até hoje, né? Se vocês verem os centros do Dzigar contra o Rinpoche, volta e meia ele está postando essas imagens, né? Vários mestres tibetanos têm essa como uma das práticas principais, né? Que é a chamada prática de salvar vidas. Eles vão pegando os bichos, assim, sejam que estão presos, estão jaulados, né? Estão sendo vendidos, eles vão lá, compram, pegam e soltam na natureza, né? Uma prática ancestral também. Isso era uma prática também da tradição shintoísta no Japão. Honrando essa meritória oferenda, o Omikoshi, que é o santuário portátil desse lugar, né, de Otokoyama, ele é carregado na madrugada do 15º dia para o sopé da montanha. Lá, os oficiantes conduzem um ritual budista e os músicos tocam as músicas da corte.
Durante esse tempo, todos os sacerdotes Shinto, eles vestem dignificados mantos formais. Porém, quando o ritual está terminado, os celebrantes trocam seus trajes cerimoniais majestosos por mantos brancos e limpos. Então, vestindo sandálias de palha, carregando cajados brancos, eles fazem uma viagem de volta para o alto da montanha. A procissão se parece com a procissão de um funeral, a fim de lembrar as pessoas de que pela manhã temos a face corada e prosperamos nos caminhos da vida. E à noite, nós somos ossos que embranquecem nos campos. Então, ainda que seja uma cerimônia elaborada, ela é super profunda, né? Então, isso aqui é muito bonito da gente ver esse testemunho, porque era de um tempo em que tinha uma forma coletiva de tornar, de manter vivo, mesmo que de uma forma simbólica, essas dimensões profundamente pertencentes à vida, né? Como vida e morte, envelhecimento, impermanência, assim por diante, né? Tinham formas de ritualizar aquilo, né? Os tempos da adolescência é como se fossem tempos que a gente vai esquecendo isso, né? A nossa mente ela vai girando e a gente vai esquecendo. E está no final aqui dessa parte. Ele diz assim: o Bodhisattva Hakiman, ele prometeu proteger aqueles que são virtuosos. A virtude, porém, tem muitos níveis. Isso aqui é muito interessante. Os mais genuinamente virtuosos são aqueles que abandonaram o pensamento deludido e despertaram para o caminho da verdade. Não é sobre uma posição ética, né? É muito interessante. A maior virtude é penetrar dentro do Prajnaparamita. Isso aqui é um pouco contraintuitivo para nós, né? Porque se a gente olha para a virtude num sentido moralista, isso aqui é contracorrente, né? Mas aqui ele está introduzindo esse quesito, né? Os mais genuinamente virtuosos são aqueles que abandonaram o pensamento deludido. E aí eles despertaram para o caminho da verdade. E, na verdade, o Prajnaparamita, né? Até mesmo aqueles que não atingiram esse nível, eles são verdadeiramente virtuosos se eles mantiverem em mente o princípio da impermanência. E só lembrar da impermanência já é uma super virtude. Não buscarem a fama ou cobiçarem a riqueza. Praticarem o caminho da benevolência e piedosamente recusarem-se a tirar vidas. A condução dos seres vivos por esse caminho é o verdadeiro significado da cerimônia Hojo-e. Não pode parecer uma cerimônia que eu nem sei muito bem como é que é, né? Mas aqui é como se ele tivesse traduzindo para nós o sentido profundo dela, tirando o aspecto cultural e colocando o aspecto da posição interna da gente ver uma cerimônia específica, mas as cerimônias todas deveriam de alguma forma nos aproximar disso. Então, no caso do Japão aqui, que é onde ele está falando, não há ninguém de nascimento elevado ou baixo, leigo ou ordenado, que não reverencie Hakiman. Contudo, até mesmo Hakiman é incapaz de realizar o seu voto de proteger todos os seres se as pessoas, mesmo que sejam aristocratas ou altos sacerdotes, não aceitarem o caminho da virtude. Mas assim, o caminho da virtude seria a pessoa olhar para dentro, né? Pelo menos isso. Mas se a gente não tiver uma disposição de encarar aquilo, de olhar, é muito pouco provável, pode aparecer o Buda na nossa frente, né? Não tem milagre que faça aquilo acontecer. Como poderia ser então para outras pessoas? O que é verdadeiro para os deuses Isa, Ise e Hakiman também é verdadeiro para todos os outros deuses, que, embora possam se diferenciar nos seus métodos, são iguais nas suas intenções compassivas.
Quão perverso é voltarmos as costas para o desejo divino e então nos ressentirmos com os deuses porque as nossas preces não são atendidas. Aí aqui ele faz uma pergunta muito boa, né? Porque é como se um fosse a continuação do outro. O pai significa meios hábeis, né? Então fazer preces como meio hábil. Ele pergunta, bom, então tá, se isso tudo é verdadeiro, não deveriam essas preces todas por fama e ganho mundano serem proibidas? É muito interessante aqui, meios hábeis. Isso aqui que é o ponto que a gente precisa entender, meios hábeis. Porque a gente pensa, bom, então vamos baixar um decreto dizendo que é proibido. É simples, vamos resolver. Mas vocês vejam a resposta dele, que interessante. Aí Moses Soseki diz assim, quando eu digo que a tolice fazer preces por ganho e fama mundanos, é no mesmo sentido que eu digo que é inútil fazer preces por nesperas sem caroço. Que é a história do capítulo anterior tinha isso, né? A monja que rezava para que as nesperas, uma espécie de ameixa, ela rezava para o Avalokitesvara, para que as ameixas viessem sem caroço. Então, mesmo que as suas preces sejam atendidas e você receba nesperas sem caroço, quantos anos de vida você terá para desfrutá-las? Essa é a pergunta para a gente se fazer, né? Aí mesmo que as nossas preces sejam atendidas, e quanto tempo a gente vai ter para desfrutar daquilo que a gente então pediu? É como se ele estivesse dando um dado de realidade para nós do Sansara, né? Ok, pegue isso, mas contextualize. Quantos anos você vai ter para desfrutar aquilo? Fazer preces por fama e ganho não é muito diferente disso. É difícil alterar o karma fixo por meio de preces. E mesmo que você tenha sucesso, por quanto tempo duram os resultados? Aí vamos supor, a gente foi lá, rezou, rezou, recitou, 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 acendeu vela, acendeu incenso, aí alterou, mas alterou sem alterar. Porque é como se tivesse esse pano de fundo do Sansara que é uma areia movediça, que a gente não atravessou. A questão dele aqui é a areia movediça do fundo. Quanto tempo a gente vai ter para desfrutar daquilo, né? É muito paradoxal. Você simplesmente pode só ampliar os seus apegos mundanos e no final cair para os reinos maléficos. Reinos de sofrimento, né? Se você deve fazer preces por algo, eu sugiro, eu recomendo fazer preces para atingir o caminho insuperável, né? Direção da liberação. Mas vocês vejam que compaixão aqui, é muito bonito a forma como ele apresenta isso. Ele diz assim, no entanto, pessoas tolas, a linguagem não ajuda muito, né? Mas assim, as pessoas tolas o suficiente para fazer preces por algo como nesperas, sem caroços, mesmo que sejam dissuadidas de tais pedidos por argumentos como esses, elas teriam pouca probabilidade de se voltar para os deuses e Budas para aspirar à iluminação. Então, Nespera aqui é só uma coisa simbólica, né? Porque é como se a gente tivesse que estar vendo se a própria relação que a gente estabelece com a nossa sensação muito secreta e sutil não é também de simplesmente aspirar por uma ameixa sem caroço, né? É como se fosse só uma forma de convidar a gente mesmo a olhar se a gente não está aí rezando todo mundo, ou que os nossos pedidos, eles, ainda que não pareçam, eles talvez sejam só rezar para a gente ter uma ameixa sem caroço. E aí o que acontece? Se a gente ganhar uma ameixa sem caroço, a probabilidade da gente dedicar aquela energia para os Budas e Bodhisattvas atingir a liberação é muito pequena, é pouco provável, né? Porque deu certo. Então, ele diz isso, né? No entanto, pessoas tolas o suficiente para fazer preces por algo como Nespera sem caroço, é nós, né?
que a gente faz. Mesmo que a gente fosse dissuadido de tais pedidos por argumentos como esses, teriam pouca probabilidade de se voltar para os deuses e Budas para aspirar à iluminação. Ao invés disso, elas vagariam sem rumo pela vida, sem cultivar a devoção nem aprofundar as conexões com o caminho. É preferível, portanto, encorajar tais pessoas a ir para lugares como Kiyomizu-dera e fazer preces por coisas como Nespera sem caroço. Não há nenhuma razão para impedi-las de fazê-lo. Ele não condena, é muito bonito isso. Ele não condena. Isso a gente deveria contemplar também, né? Ele não critica. Ele dá uma alfinetada, mas ele não condena. É por isso que o budismo esotérico emprega práticas tais como Joboku e Sokuzai, que são associadas às realizações manifestas. Que então é interessante, porque é como se fosse uma área do budismo, no caso aqui do budismo japonês, né, que tem na nossa nota de rodapé aqui, a 14, né? Ou seja, fazer práticas para subjugar espíritos maléficos, eliminação de infortúnios, promoção da felicidade, prosperidade e bem-estar, e a ampliação do amor e da benevolência recebidos dos Budas, deuses, das nações e das outras pessoas. É tudo que a gente quer, né? A gente quer subjugar espíritos maléficos, a gente quer ficar sem infortúnios, a gente quer felicidade, prosperidade, bem-estar e ampliação do amor e da benevolência. Lógico que a gente quer isso. Assim, no Mahavajrayana Sutra, foi escrito que o Dharma profundo e sem forma não pode ser compreendido pelos tolos, e assim ele é expresso de maneiras mais concretas. Então, a gente faz o que a gente consegue. A grande habilidade que a gente vai precisar ter com a gente mesmo é acolhimento, da gente conseguir converter o lugar que a gente está num lugar que a gente consiga fazer as práticas que a gente dá conta, né? E que está bem. Mas ainda assim, aquilo que a gente faz, a gente consegue tornar ela uma prática muito mais profunda. Então ele diz, não tem nenhuma razão para impedir a pessoa de rezar para uma mexa sem caroço. Aquilo talvez seja tudo que ela consiga fazer. Tá bem. Mas é justamente ali que a gente vai ser desafiado a como tornar aquilo um degrau para fazer uma outra coisa mais adiante. Como tornar, né? Como tornar uma prece de uma mexa sem caroço alguma coisa mais profunda. Então ele não perde tempo e energia nos criticando inutilmente, né? Eu acho bonito isso. Ele dá uma cutucada, né? Ele chama dos tolos. Os tolos somos nós. Mas é o que a gente consegue. Tá bem. Como que a gente pega a prática que a gente consegue e torna ela uma prática mais profunda? Uma prática que a gente consiga ampliar a visão sobre as coisas, né? No fundo, todos nós rezamos para ter um tipo de ameixa sem caroço. Assim, é uma coisa impossível, né? Os desejos que a gente aspira a realizar, muitos são impossíveis. Mas tá bem, a gente pega aquilo e torna alguma outra coisa. A gente inclui alguns outros desejos mais amplos também, né? Vamos fazer isso. É um pouco pano de fundo dessa conversa aqui que ele traz, né? Então são meio hábeis. O pai são meio hábeis. Então tem bodhisattvas específicos assim para questões aparentemente mundanas. Por quê? Porque aquilo, às vezes, se a gente não resolver e não lidar, a gente não consegue fazer mais nada. Mas tão pronto a gente consiga melhorar um pouco aquela situação, aquilo já nos dá um alívio de poder ter espaço para fazer, olhar outras coisas agora, né? Esse é um pouco o pano de fundo. Então é uma conversa meio longa, meio complexa, com umas coisas estranhas aqui em japonês, mas é como se o pano de fundo todo orbitasse ao redor desses temas, né? Orbitasse ao redor desses temas. Eu peço desculpa para vocês, porque é um pouco cansativo esse formato, né, da gente ficar lendo um texto um pouco denso desses, né?
mas ele fica também à disposição para a gente poder ir tirando as nossas conclusões e a gente também tendo as nossas ideias à medida que a gente vai olhando para ele, né? Então, isso foi o pedaço que a gente olhou hoje, né? Se alguém quer dizer alguma coisa, arriscar. Pedro, tá ficando bom. Obrigado, viu? Obrigado, Henrique. É um trabalhão, porque a linguagem não é muito fácil, né? Ele é bem difícil, né? Bem difícil, né? O texto é escrito, em inglês mesmo, ele é meio esquisito, né? É. Então, a gente vai adaptando como dá também. Uhum. Acho que tá dando certo, né? Tá sim, tá sim. Oi, Norini. Henrique, o que eu achei muito interessante aqui, quando ele fala quão perverso é voltarmos as costas para o desejo divino, então nos ressentirmos como os deuses, porque nós não podem atender nossas preces, né? Porque as nossas preces não são atendidas. É muito interessante isso, que assim, o budismo, em momento nenhum, né, assim, do que a gente estuda, do que a gente lê, tudo que a gente ouve o Lama falar, e qualquer outro mestre, você não pede alguma coisa que você vá realizar, né? Não é assim, então, ó, me ajuda a conseguir não sei o que eu não sei o que, não sei o que lá. Então, por uma parte, é como você lida com essa frustração Uhum. de você, de você, na realidade, olhar que você não pode delegar isso. Você não vai delegar assim, que os deuses me escutem, que os deuses me ajudem. Não tem essa forma de, sabe, de delegar. E que as pessoas vivem nesse formato. Não, que Deus me ajude, que eu consiga isso, que eu consiga aquilo. É assim, baixa a bola, você vai conseguir o que você tiver meios e formas de conseguir. Como você fechou agora, assim, o pano de fundo, né? Você pratica aquilo que dá, né? Seja até você desejar a néspera, a ameixa, se sem caroço, mas é o que dá para você fazer. Então, tem um misto aí de frustração, de você realizar que o que você pode fazer pode ser muito pequeno, mas é o que você pode fazer. Então, dá uma certa inquietação, né, esse texto aí dele, né? Uhum, uhum. Porque ao mesmo tempo que ele acolhe, ele dá um empurrão, né? É como se ele não oferecesse um lugar muito fofo para a gente, né? Mas ao mesmo tempo ele acolhe, mas ele dá uma sacudida. E isso é muito legal, porque tem uma... É como se ele nos ajudasse a, por um lado, lidar com uma sensação de frustração que a gente não vai conseguir exatamente as vitórias que a gente imagina que são as melhores para nós, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda a ver que se a gente seguir com o movimento que a gente tem, a gente lembrar da impermanência, a gente lembrar da motivação, aquilo vai se encaminhar de um jeito que a gente pode relaxar um pouco mais, né? Uhum. E aí eu estava lembrando agora, né, uma vez eu vi o Dalai Lama falando assim, muitas vezes sorte é aquilo que você não vê, a maior parte das vezes a sorte você não realizou que aquilo era sorte. Uhum. É sorte que aquilo não tenha dado certo, é sorte que você não tenha conseguido isso, aquilo. É você ir na contramão de tudo aquilo que a gente aprendeu a desejar. É literalmente ir na contramão. Uhum. E ele fala assim muito sem perdão, né? Ele vai assim, ó,
não vai dar em nada mesmo. Então, é se contentar com querer a ameixa sem caroço. Tamara, isso dava um desenho, né? Ameixa sem caroço. Oi. Oi, gente. Eu não fiz da ameixa sem caroço, mas eu fiz um do Karma. Eu até queria mostrar, mas não dá, porque ele ainda não está pronto. Tá certo. Mas, posso falar umas coisas que eu pensei? É que eu pensei em várias coisas, eu não sei se eu vou conseguir falar direito, né? Mas, assim, teve uma hora que você falou como ter karmas melhores, né? Foi uma pergunta que ficou no ar. E aí, assim, eu não sei, mas eu acho que para a gente ter karmas melhores, a gente tem que criar hábitos melhores, porque eu acho que karma e hábito têm alguma coisa a ver. E aí, lembra que no último encontro, acho que foi do outro estudo, a gente estava falando de que a gente vê, às vezes, que a gente segue Vedana, mas a gente não consegue fazer outra coisa, se não for isso, a gente só fica vendo e, tipo, fica na mesma, né? Mas aí eu acho que desses hábitos melhores, né, o que eu pensei foi o meditar e fazer metabhavana. E no meditar, eu penso que quando a gente observa, aí a gente consegue contemplar, né, pensar sobre aquilo e ter ideias novas, né, que podem ser boas ou podem ser ruins, mas quando tiver uma ideia boa, ela pode gerar uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento pode diminuir o sofrimento seu e dos outros. E aí, tipo, você continua repetindo o processo até que um dia, quem sabe, né, as coisas melhorem. Mas foi isso que eu meio que pensei. E aí, assim, eu ficando ouvindo, assim, aí eu fiz umas correlações também, né? Porque, tipo, ele fala bastante que a gente cria karma toda hora, né? E aí a minha impressão é que, tipo, o karma é, tipo assim, só de viver a gente já tem karma, porque quando a gente se relaciona com as pessoas só para viver, para comer, enfim, você cria karma, né? E aí, tipo, o karma é como se fosse uma dívida, assim, que você tem com todos os outros seres que já te deram alguma coisa e você, de alguma forma, tipo, fica com aquela dívida que você tem que devolver, seja porque você causou sofrimento ou porque eles te deram um benefício, e aí, tipo, é uma relação de troca, assim, me parece. E aí, tipo, enquanto viver, a gente vai ter karma e que a gente vai, tipo, gerando, quitando e recebendo os karmas dos outros seres. E que isso só acaba com a liberação. E isso me faz reforçar aquela minha ideia de que você só atinge a liberação quando você morre mesmo. E aí, tipo, acaba reforçando o meu medo da liberação. E aí eu não consigo rezar para ter a liberação, que é o que ele sugere no final, né? Que a gente reze para se iluminar. Mas isso para mim é difícil. Aí, meus pensamentos estão meio confusos, mas eu estou tentando lembrar o que eu pensei. Aí, quando no outro estudo, a gente falou de um texto que tinha do ensinamento do Lama, que era a moeda é o mérito, né? Aí esse pensamento me fez pensar que a moeda é o mérito, mas é o karma. Talvez a moeda fosse o karma e não o mérito. Que também é a mesma coisa, porque o karma positivo é o mérito, né? E o karma negativo é o karma. Aí a outra coisa que eu pensei é que, assim, ele fala bastante que a gente gera muitos karmas, né? E isso me fez lembrar da tradição católica, que a gente sempre ouve que todos nós somos pecadores. E isso é falado bastante, né? E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só uma linguagem diferente para dizer a mesma coisa. A gente gera karma, então a gente é pecador. E na tradição cristã, tipo, a solução para isso seria o arrependimento. Quando você se arrepende, você se livra do seu pecado. E eu acho que a gente, pelo menos eu considero mais ou menos parecido, né? No budismo, a gente pode fazer a confissão, né? E, tipo, o arrependimento sincero seria, tipo, uma forma de lucidez, penso eu. E aí você também poderia ter a liberação pela lucidez, né? Daquele pequeno ponto. Você tem que se arrepender de tudo que você faz errado. Mas não sei se faz sentido isso. É que a confissão, como a gente vê, né, ontem, por exemplo, o Lama ele conduziu essa
essa prática, né, dos votos, né, na lua cheia. Então ontem ele estava e ele comentou um pouquinho a prática de Vajrasattva, que é uma prática de confissão, né? E a essência da prática de confissão é a gente perceber, reconhecer que a gente não é os karmas. Nós não somos os karmas. Então é como se a gente não pagasse a conta, porque a gente não é aquele, sabe? Então é como se, por exemplo, se a gente não olhar dessa forma, é como se a gente tivesse condenado a um sentimento de culpa cósmica, o que não faz muito sentido, porque no fundo os karmas eles são movimentos que surgem de energia, movimentos que surgem brandamente e a gente embarca, mas a gente não é aquilo. Não significa que a gente tenha lucidez, mas naquele momento a gente reconhece, né? Por isso que é reconhecer para o espaço básico, a gente reconhece tem uma dimensão muito além do karma. E a gente procura tomar refúgio nela, nessa condição. Então não tem por isso que a questão do karma é tão complexa, né? Porque a gente não está também indo em direção a uma condição em que a gente imagine que vai ficar todo mundo ficha limpa, assim, né? Barra limpa, né? A questão é porque nos textos budistas eles dizem, por exemplo, a pessoa está ferrada pelas 10 ações não virtuosas, a pessoa está ferrada. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter muitos méritos. Então eles dizem, bom, a pessoa está ferrada no karma, então ela tem algemas, ela está algemada com correntes de ferro, assim, pesadíssimas. Mas se a pessoa tiver muitos méritos, ela está algemada com correntes douradas de ouro. Mas nenhum dos dois está livre, está liberado. A liberação é uma outra coisa. Então, isso que é como que a gente converte a contemplação do aspecto kármico num posicionamento interno para a gente poder fazer, enfim, a prática da lucidez. Então, a gente não está aqui olhando... É óbvio que se a gente tem uma condição meritória, menos desfavorável, é um pouco mais fácil da gente poder fazer essa prática de olhar as coisas com, pelo menos aspirar a olhar com lucidez. Se a gente está, tipo se afogando assim no mar, tomando caldinho e tem muito vento e a gente está lá se afogando e toma água e de repente respira um pouco, é muito difícil que a gente consiga fazer qualquer outra coisa. Mas se a gente tem uma boiazinha, não tem tanta onda, não tem tanto vento, aí a gente já consegue direcionar melhor a nossa energia, a nossa mente, a nossa prática numa direção. Então, o estudo do karma ele não tem um fim em si mesmo, né? Ele nos oferece a possibilidade da gente diminuir redução de danos, né? A gente reduz os danos ao nosso redor para a gente mesmo, a gente procura ampliar os méritos para poder fazer essa prática, né? Poder olhar as coisas desse jeito, poder oferecer esse olhar para os outros, né? Por isso que nesse ponto aí a própria conexão talvez com esse aspecto cristão ele não fique muito exato, sabe? Porque a noção de culpa ela não surge. Tu vai olhar a confissão suprema, não tem alguém culpado ali, a pessoa libera. A ideia é essa, né? Quando a gente confessa que é como se já fosse esperado que a gente fosse fazer tudo errado. Tudo bem, é assim mesmo. Mas não tem uma aspiração de alguém que vai então fazer tudo certo e aí tá mais próximo, né? É uma outra coisa. É a gente criar condições internas e externas para poder olhar de uma maneira mais profunda. A conversa deveria nos levar nessa direção, né? Então, é como se fosse um pouco contraintuitivo, talvez, do que a gente pudesse, em primeiro momento, imaginar onde a conversa do karma ia nos levar. O Zonza Rinpoche, ele deu um ensinamento muito legal no passado, eu acho que foi em julho, sobre o karma. Ele me marcou muito uma coisa que ele disse assim, se a estrutura kármica que atravessar você lhe aproximar mais da verdade, então isso é considerado uma coisa favorável, um karma positivo. Ou seja, pode ser que seja uma desgraça que aconteça na vida da pessoa, mas se de alguma forma
aquilo que atropelou a pessoa, aproximou ela ainda mais da compreensão profunda da natureza da realidade, então isso é um bom karma. Se você está sendo invadido por um karma que lhe distancie da compreensão profunda das coisas, talvez seja o grande paradoxo. Às vezes pode ser um karma muito favorável, em que a gente imagina que agora o samsara vai dar certo. Aí a gente pode ser que se distancie e fique um pouco enfeitiçado em alguma coisa transitória que a gente não acha que é transitória, a gente acha que agora vai. Então é sempre um paradoxo, essa conversa do karma, né? É sempre um paradoxo. Então ele diz, melhor a gente não olhar o karma, vamos dizer, positivo, negativo, de um jeito muito comum, mas o quanto que aquilo que aconteceu lhe aproxima de uma compreensão da impermanência das coisas, lhe aproxima de uma compreensão da própria ausência de solidez das coisas. É como se fosse um outro paradigma de olhar para o karma, em que a gente não olha como certo e errado, mas a gente olha o quanto que aquilo nos aproxima de uma visão mais real, vamos dizer assim, das coisas, né? Tá, É obrigada. menos sobre certo e errado nesse sentido, sabe? Eu acho que essa parte do arrependimento, da culpa e do karma eu preciso estudar bem mais. Mas vamos lá. Aí tu começa, mas tu faz metabhavana pra ti. Bastante, assim. Porque a gente se cobra muito. Desnecessariamente, né? Aí a gente precisa fazer pra gente mesmo, né? A gente precisa fazer metabhavana pra gente. Mas obrigado, Tamara. Obrigada. Oi, Francisco. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bom. Oi, pessoal. Esses capítulos 7 e 8 tem muito ensinamento, assim. Eu vou tentar ver se eu começo de trás para frente. Essa fala desse segundo, principalmente, parece que tem muito a ver com Chenezig, né? De ter aquela visão compassiva, né? De acolher todos. E, tipo assim, nessa situação de proibição, acho que nas igrejas, por exemplo, acho que elas não teriam ninguém, né? Porque, no geral, a maioria pede várias coisas nada a ver, assim. Então, as igrejas, né? Mas os budistas também. Ele está dizendo isso, né? Os templos budistas é igual. Porque não é uma coisa das tradições, é uma coisa do samsara. Não é Sim. pessoal, né? Uma coisa do samsara. Não, vamos dizer, por mais perfeita que aparentemente possa ser uma tradição, lida com pessoas, né? Tem um samsara ali envolvido, não diz respeito às tradições, né? É como se a gente precisasse absorver as tradições. Sim. E no próprio budismo acho que tem essa questão exotérica e esotérica, né? Tem. Porque muitas vezes vê o budismo como uma troca, né? De colocar o Buda em cima de um monte de moeda, em cima de... aquele gordinho, né? Que o pessoal bota moeda. Isso. Então, eu acho que é como se fosse mais ou menos assim, né? Como o Dalai Lama fala, né? Que ele acolhe todo mundo e, ao mesmo tempo, dá umas dicas, assim, você continua na sua religião. É isso aí. Tenta fazer aquilo. O Dalai Lama é ótimo. Aquele conselho esperto que a pessoa acaba escorregando e acaba fazendo certo. Né? Exato. É isso. O Chenezig é um acolhimento cósmico, né? Um acolhimento cósmico. É muito impressionante. Eu lembro quando a gente foi ao Tibete, aquilo me impactou muito, porque a gente foi no mosteiro de Samye, que é o mosteiro mais importante, né? Porque é onde começou, o Guru Rinpoche esteve lá, né? Ele consagrou toda a história do budismo tibetano, passa por Samye. Por lá. E é um complexo, né? Porque tem o templo principal, mas é um complexo. Antes de você chegar,
tem o Templo dos Protetores. Sim. E o Templo dos Protetores é um pouco esse lugar que, no caso, os tibetanos vão rezar para Nespera sem caroço. E era o lugar mais visitado. As pessoas iam visitar o Templo dos Protetores, fazer oferendas. Elas não iam ao templo principal. Elas iam no Templo dos Protetores. Então, por um lado, a gente pode ficar frustrado, né? Pensar, nossa, mas o pessoal aqui perdendo tempo com isso. Mas o meio hábil, a compaixão é tão grande que, sabendo que isso existe, eles constroem um templo para aquilo. Tem uma deidade para aquilo. Mantém a pessoa amarrada, a pessoa vai lá, faz oferendas. Daí eles dizem, não, mas se tu for na lua cheia, tu for na lua tal, aí então eles têm um complô que eles concedem os desejos, se você for tal jeito. Aí eles criam um ritual para aquilo, é muito impressionante. Muito impressionante. Então é complexo, né? Porque ao mesmo tempo a gente poderia pensar que é só samsara, mas é o que talvez a gente dê conta naquele momento, né? Como Sim. tornar isso algo que a gente consiga avançar também, né? Porque de certa Sem forma, condenar. acho que acaba cabendo todo mundo, né? Porque, É. por exemplo, o budismo ele ensina a pescar, né? Dá a vara, o anzol e fala assim, ali dá peixe, né? Então, Uhum. a gente tem que ter aquela disposição de fazer as coisas, né? E no caso do cristianismo, se for olhar pelo lado grosseiro, a maioria dos apóstolos eram pescadores, né? E o mestre foi lá ensinar os pescadores, né? A pescar também, de outra maneira, né? Então, assim, no budismo tem esse lado exotérico, né, que a gente pede para ganhar na Mega Sena, e tem o outro lado que a gente quer a liberação, né? É. Então, vale tudo. É um pouco isso. Fica lá, né? É um pouco isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, obrigado. Henrique, Oi. oi. Eu tinha esse texto da Bodhisattva, dos Onza, sobre karma. Pode ser que seja esse, né, da palestra que ele É, deu, né? eu postei aqui porque ele fala da liberação, não é do karma, nem negativo nem positivo, ele fala de você se liberar da ilusão do karma. É bonito esse texto, é bonito. No YouTube tem o ensinamento dele. Vocês botem lá Karma, Dzongzar Rinpoche, vocês encontram. É bem legal a fala dele. Bem bonita. Tá bem, gente. Passou um pouco do horário já. Vai fazer a dedicação. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Cho Sun Ring Lo Che Zan Lin Sa Sun Cha Pan Pel Dro Jo Cho Sun Nam Adan Mi Drau Lu Sun Ge De Show.